Educação em Destaque. Seu programa semanal de informações sobre educação. Em 2017, o Banco Mundial divulgou um estudo demonstrando que a cobrança de mensalidade nas universidades públicas brasileiras seria uma forma de diminuir as desigualdades sociais em nosso país. De fato, a maioria dos estudantes dessas universidades acaba sendo oriunda de escolas particulares e poderiam pagar as mensalidades. O gasto público nessas universidades é desigual e favorece os mais ricos. Não seria correto que toda a sociedade financie o estudo de jovens de classes mais altas. A cobrança de taxa para estudantes que possam pagar redunda em benefício para a própria universidade pública e em nada desprestigia a educação superior, uma vez que os discentes que não puderem pagar continuarão usufruindo da gratuidade, como, aliás, já deveria ter sido desde o princípio e já estaríamos colhendo melhores benefícios dessas instituições. Este é um trecho da justificação da proposta de emenda à Constituição, número 206 de 2019, do deputado federal General Peternelli, do Partido União Brasil de São Paulo, que, se aprovada, autoriza a cobrança de mensalidades em universidades públicas no Brasil. Olá, eu sou Francisco Domingos e este é o podcast Educação em Destaque, o seu programa semanal de informações sobre educação direto de Brasília. E o nosso programa de hoje é um programa especial porque nós vamos repercutir essa proposição aí do deputado general Peternelli, que é a PEC 206, que, uma vez aprovada, impõe aí a cobrança de taxas, de mensalidades, melhor dizendo, aos alunos que ele considera que são aqueles que teriam condições de pagar, portanto, alunos de uma classe média, média alta. A gente vai repercutir então esse assunto. Nós vamos tratar aqui sobre quem é o autor dessa proposta, saber um pouco mais sobre quem é o deputado general Peternelli, vamos saber o que especialistas pensam a respeito dessa questão, vamos tratar com especialistas desse assunto e ao final do programa nós vamos comemorar juntos aqui uma conquista de um dos nossos parceiros aqui, o sindicato que apoia este podcast. Então fica com a gente porque está começando Educação em Destaque. Proposta de emenda à Constituição prevê cobrança de mensalidades em universidades públicas. Bom, você que acompanha esse programa é alguém que se interessa pela pauta da educação e certamente está sabendo que essa semana foi marcada pela notícia de que tramita na Câmara dos Deputados uma PEC, que é uma proposta de emenda à Constituição, que, se aprovada, significa um ataque frontal aí ao acesso e permanência da juventude brasileira à universidade pública, porque, de acordo com essa PEC, seria colocado fim ali à gratuidade do ensino superior público no Brasil, sobretudo e com destaque, nesse caso, para quem o autor da PEC entende que tem condições de pagar. O texto não deixa muito claro quem são essas pessoas, qual seria o corte de renda, enfim, mas o que fica claro é que há um propósito ali de cobrar a mensalidade das universidades públicas. A proposta de autoria de um deputado da base parlamentar do presidente Bolsonaro visa acabar, então, com a gratuidade do ensino. Nós vamos, então, tratar desse assunto aqui hoje, mas nós vamos começar, então, explicando quem é o autor da proposta. General do Exército, Roberto Sebastião Peternelli Júnior, ou apenas General Peternelli, tem 67 anos e está exercendo o primeiro mandato de deputado federal, para o qual ele foi eleito pelo PSL de São Paulo. Teve ali um pouco mais de 74 mil votos na eleição de 2018. Recentemente, com a fusão do PSL e ao DEM, Partido Democratas, aí eles fundiram esses dois partidos, surgindo então União Brasil, partido ao qual o deputado está afiliado agora.
Embora o DEM, o União Brasil, tente passar uma ideia de que é um partido independente em relação ao governo Bolsonaro, o deputado general Peternelli não faz nenhuma questão de deixar claro que ele é um deputado bolsonarista e, portanto, faz parte ali da base de sustentação do governo Bolsonaro na Câmara. A proposta do deputado general Peternelli apresenta a seguinte ementa, então atenção aí para o que ele propõe. De acordo com esse texto, dá-se, abre aspas aí no caso, dá nova redação ao artigo 206, inciso 4, e acrescenta o parágrafo 3º ao artigo 207, ambos da Constituição Federal, para dispor sobre a cobrança de mensalidades pelas universidades públicas, fecha aspas. Portanto, o que o deputado acrescenta aqui é o artigo, ou melhor, é o parágrafo 3º ao artigo 207 da Constituição. E esse parágrafo 3º tem a seguinte redação, fecha aspas, ou melhor, abre aspas, as instituições públicas de ensino superior devem cobrar mensalidades cujos recursos devem ser geridos para o próprio custeio, garantindo-se a gratuidade àqueles que não tiverem recursos suficientes, mediante comissão de avaliação da própria instituição e respeitados os valores mínimos e máximos definidos pelo órgão ministerial do Poder Executivo, fecha aspas. Então, é isso que o deputado está propondo, é emendar a Constituição para criar, então, aí, impor a possibilidade de cobrança de mensalidade nas universidades públicas. E por que esse assunto entrou, então, no debate nacional esta semana? Aqui vale a pena um esclarecimento. A proposta do deputado general Peternelli foi apresentada no dia 28 de novembro de 2019. E aí vale a pena, então, a gente explicar como é que se dá o processo de tramitação das PECs. Quem pode apresentar uma PEC? Uma PEC pode ser apresentada no âmbito da Câmara dos Deputados por um deputado, desde que ele tenha ali, esse texto receba um mínimo de 171 assinaturas, que representam um terço dos parlamentares. No âmbito do Senado, uma proposta de emenda à Constituição precisa ter no mínimo 27 assinaturas de senadores, que seria um terço do Senado. Ela pode ser apresentada ainda pelo presidente da República ou por mais da metade das assembleias legislativas. Como nós estamos falando de um texto que teve a sua apresentação por um deputado e, portanto, na Câmara, então essa proposta precisava de um mínimo ali de 171 assinaturas. Porém, vale ressaltar que a proposta do deputado general Peternelli recebeu a assinatura de 177 deputados, de praticamente todos os partidos. A PEC, ela começa a tramitar pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, que é a CCJ, que é a comissão mais importante de qualquer casa legislativa. Essa comissão, então, analisa a admissibilidade da proposta. A PEC não pode violar as cláusulas pétreas da Constituição, que são a forma federativa do Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, a separação dos poderes e os direitos e garantias individuais dos cidadãos. Então, quando o texto chega ali, uma proposta de emenda à Constituição, é designado um relator que dá um parecer considerando essas questões aqui. São esses tópicos que são analisados. É a questão da constitucionalidade dessa proposta. Bom, se o texto for admitido na CCJ, aí o mérito passa a ser analisado por uma comissão especial que pode alterar a proposta original. A comissão tem prazo de 40 sessões do plenário para votar a proposta. E nesse espaço aí das 40 sessões, as 10 primeiras sessões, qualquer parlamentar pode apresentar emendas ao texto original. Então é assim que funciona. Esse, portanto, é o itinerário de uma PEC. No caso da proposta em discussão, no dia 28 de agosto de 2021, lembre-se que ela foi apresentada no dia 28 de novembro de 2019 e no dia 28 de agosto de 2021 foi designado o relator na CCJ, que é o deputado Kim Kataguiri, do Partido União Brasil de São Paulo, mesmo partido do deputado general Peternelli.
Pouco mais de um mês depois, no dia 30 de setembro de 2021, o deputado Kim Kataguiri emitiu um relatório com um parecer favorável à tramitação da proposta. Ele escreveu ali no seu relatório, abre aspas, voto pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa da PEC 206/2019, fecha aspas. Na semana passada, no dia 18, o texto, então, esse texto do deputado Kim Kataguiri, entrou na pauta da CCJ para ser apresentado ali e, evidentemente, que seria objeto de debate pelo colegiado, né? Portanto, pelos outros parlamentares que compõem a CCJ. O que acabou não acontecendo. E, quando não entra na pauta ali da semana, fica que imediatamente para a pauta da semana seguinte, a menos que o parlamentar peça para que seja retirado de pauta. Nesse caso, foi o que aconteceu. O deputado Kim Kataguiri pediu para que não fosse pautada a apresentação no dia 24, porque ele não poderia estar presente. Porém, essa informação de que a proposta estava avançando na Câmara ganhou repercussão, e aí foi tudo isso que a gente ficou sabendo, né? Toda a repercussão. Ainda na terça-feira, no dia 24, a deputada Maria do Rosário, do Partido dos Trabalhadores do Rio Grande do Sul, apresentou requerimento na Comissão de Constituição e Justiça, apoiada ali pelos parlamentares presentes, convocando uma audiência pública antes da apresentação do relatório. E o requerimento da deputada foi aprovado. Porém, tanto a audiência quanto a sessão para debater o relatório ainda não foram marcadas e muito provavelmente não serão, por motivos que eu explico mais à frente. Aqui no podcast Educação em Destaque, nós procuramos aprofundar essa discussão e, para isso, conversamos com o doutor em Educação pela USP e pesquisador da Diretoria de Estudos Educacionais do Instituto Anísio Teixeira, o INEP, o Adriano Sienkiewicz, e com o doutor em Filosofia pela Universidade de São Paulo e professor do Departamento de Filosofia da Universidade Federal da Bahia, professor Daniel Tourinho Pérez. Vamos ouvir então o doutor Adriano Sienkiewicz nessa conversa que nós tivemos ali, onde ele nos ajuda a entender o que está por trás dessa proposta do deputado e o que a educação superior brasileira representa aí para a superação das desigualdades no país. Vamos ouvir então essa conversa com o pesquisador doutor Adriano Sienkiewicz. Adriano Sienkiewicz, um prazer recebê-lo aqui no podcast Educação em Destaque. Eu gostaria que você apresentasse, então, para os nossos ouvintes, a sua tese, não é? Esse estudo que você fez aí sobre a expansão das universidades no Brasil, do acesso ao ensino superior no Brasil, e como que isso se relaciona com a desigualdade social. Então, eu gostaria que você fizesse uma fala inicial para a gente, apresentando então a sua tese. Obrigado, Francisco, pelo convite, é um prazer estar aqui. A minha tese versa sobre a expansão do ensino superior brasileiro entre os anos de 1990 e 2020, com foco no período posterior a 2010, que é quando se atingiu o auge da política expansionista. O que a gente percebe é uma transformação no padrão de desigualdades sociais ao longo do período, com uma inclusão maior de estudantes de origem socioeconômica mais baixa, assim como de negros e indígenas, no período final, na metade final dessa expansão. Mas o que interessa mais para o debate que a gente está propondo aqui hoje é pensar como que essas desigualdades de acesso se apresentam, se expressam de maneira distinta a depender do setor da universidade que o aluno pretende ingressar. Estou falando especificamente do setor público e do setor privado. A gente sabe, não é novidade nenhuma, que o Brasil tem uma grande dominância de instituições privadas que abarcam ali 75% das matrículas, mais ou menos, e tem se expandido hoje em dia muito pela via da educação à distância. E as universidades públicas, que apesar de serem minoritárias há décadas que são, também observaram uma expansão ali depois de 2007, 2008, as federais principalmente, com uma série de políticas inclusivas, como as políticas de cotas. O que resulta dessas distinções estruturais entre o setor público e o privado é que as desigualdades se expressam de maneira muito diferente. Então, o setor público é altamente dependente da nota que o estudante obtém. Se ele obter uma nota alta,
não interessa muito qual que é a origem socioeconômica prévia dele, ele vai ter grande chance de ingressar, inclusive nos cursos mais concorridos das universidades mais prestigiadas. É evidente, também não é novidade para ninguém, que as chances de um aluno obter uma nota mais alta ou mais baixa depende muito do seu background, da sua trajetória escolar, por exemplo, né? Mas, uma vez alcançada um certo patamar de desempenho, não há outras barreiras socioeconômicas que vão se interpor ao acesso daquele estudante ao curso que ele pretende, o que é muito diferente do que se observa no setor privado. A nota, além de importar menos, o setor privado carrega muito mais as desigualdades socioeconômicas prévias para o regime de ingresso nas universidades. Então, estudantes mais pobres com desempenho elevado não necessariamente vão conseguir ingressar, porque não vão superar os custos de ingresso e permanência naquele curso. E muito provavelmente vão ter que reajustar suas expectativas para cursos mais baratos, que não necessariamente utilizam todo o potencial que aquele aluno tem. Então a gente observa um acúmulo de desvantagens para os mais pobres, em que além de ter uma dificuldade maior para obter notas mais altas, eles também têm que superar barreiras socioeconômicas do ingresso que as universidades privadas oferecem, mas que não se percebe no acesso às públicas. Vamos falar então sobre a PEC 206 de 2019. Um dos argumentos do autor da proposta, o deputado general Peternelli, é de que cobrando mensalidade dos alunos que ele considera que podem pagar para acessar as universidades públicas, isso permitiria que estudantes pobres, mais estudantes no caso, pudessem acessar essas universidades e elas teriam melhores condições porque teriam esse incremento de recurso aí das mensalidades. Gostaria que você comentasse então esse argumento do deputado general Peternelli. O argumento do deputado Peternelli é, no meu entender, anacrônico. Não se pode acusar as universidades públicas de serem elitistas sem qualificar melhor as transformações pelas quais essas universidades passaram desde os últimos 20 anos, pelo menos, à luz das políticas de inclusão, de expansão que aconteceram. As universidades públicas, de modo geral, sofreram grandes mudanças no seu perfil discente. O aluno que ingressa hoje em uma universidade pública já não é mais aquele perfil tradicional que se observava no Brasil dos anos 60 a 70. Mais de 70% dos estudantes que ingressam nas federais têm uma renda inferior a 1,5 salário mínimo per capita. Se a gente olha proporcionalmente, os alunos mais pobres vão ingressar mais nas públicas do que nas privadas. É óbvio que, pelo fato das privadas serem a grande maioria da oferta no Brasil, você sempre vai encontrar tanto alunos mais pobres quanto mais ricos cursando universidades privadas. Mas se a gente olha o perfil de dentro dessas instituições, a gente vê que, de modo geral, as públicas são mais acessíveis, são mais permeáveis ao acesso dos mais pobres, também pelo motivo que eu expliquei na pergunta anterior. Então, não considero esse argumento válido da maneira como está apresentado, e é muito equivocado dizer que uma PEC que não apresenta praticamente nada, ela simplesmente acaba com a gratuidade das universidades sem ter nenhum tipo de contrapartida. Então, fala-se que poderia se expandir mais vagas, mas qual é a proposta? Não existe proposta. Que se poderia ter uma cobrança mais progressiva da mensalidade. Qual que é a proposta? Não há. Então não há nenhum tipo. É uma PEC solta, completamente mal feita, está desarticulada de qualquer reforma das universidades públicas que possa ser minimamente apreciada. Então eu considero uma proposta fora do lugar. Ela tem um tom completamente oportunista. É importante levar em consideração que tanto o deputado Peternelli quanto o relator, o deputado Kim Kataguiri, são opositores das políticas de cotas. O Kim Kataguiri tem um projeto, inclusive, para restringir as cotas, para eliminando dela o recorte racial, que foi extremamente bem sucedido. Então eu acho muito contraditória essa postura de acusar a universidade pública de ser elitista sem articular essa crítica a nenhuma percepção mais progressiva, mais distributiva de como as universidades poderiam ser apresentadas. Eliminar a gratuidade com uma carta em branco, como está colocada nessa PEC, sem ter uma contrapartida mais clara que possa ser debatida num espaço público democrático,
Sinto muito, mas não é uma proposta que deve ser apreciada. A meu ver, tem que ser arquivada, descartada, e se quiser discutir financiamento e custeio da universidade pública, tem que ser por uma outra via que não essa que está proposta aí. O reitor da Universidade Federal de Juiz de Fora, o professor Marcos Vinícius Davi, que também é presidente da ANDIFES, a Associação Nacional dos Dirigentes de Instituições Federais de Educação Superior, ele diz que a educação superior de qualidade é muito cara e que, portanto, se estabelecer os custos, serão colocados valores aí inacessíveis, até para a classe média. O senhor concorda com essa opinião do presidente da ANDIFES e a introdução, então, desse modelo de cobrança por mensalidades, na verdade, inviabilizaria a universidade pública e gratuita? O diagnóstico do professor Marcos Vinícius Davi é bastante correto no sentido de que é inviável transferir totalmente o custeio da universidade para o usuário. Isso não só no Brasil, é uma tendência geral. As universidades não sobrevivem apenas com os custos de pagamento de mensalidades, de anuidades por parte dos alunos, ainda mais essas universidades que, como as brasileiras, têm várias funções sociais. Então a gente não está falando apenas de uma fábrica de diplomas, não é apenas um estabelecimento de ensino, é um local de pesquisa, é um local de projetos de extensão. Muitas universidades oferecem centros de atividade física, oferecem vários projetos com a comunidade, oferecem hospitais universitários, creches, escolas. Então é um complexo universitário que é evidente que é caro, e esse custo não decorre apenas do custo de formação, da graduação e da pós-graduação. É muito mais amplo do que isso, é evidente que não poderia ser repassado integralmente aos alunos. Fato é que no Brasil nós temos um modelo de financiamento que é muito dependente do orçamento público e pouco aberto. Estamos começando agora a experimentar algumas iniciativas que flexibilizam um pouco mais e permitem diversificar um pouco essas fontes de recurso. Internacionalmente falando, a gente vê que o modelo de custeio pelo pagamento de anuidades, de mensalidades, alimenta uma parte do orçamento universitário, mas também tem transferências que vêm do orçamento público, tem fundos patrimoniais próprios e outras fontes de receita. Então, no Brasil, nós poderíamos experimentar um leque um pouco mais amplo de custeio para diminuir essa dependência das dotações orçamentárias públicas, sobretudo as federais, que são muito suscetíveis a essa esfera política e essas disputas distributivas que se colocam numa escala nacional. Mas a proposta de simplesmente adotar mensalidades que podem ser bastante caras, bastante onerosas para os estudantes, inclusive com prejuízos no processo de inclusão que a gente tem observado, nesse momento que as universidades estão mais abertas do que nunca a um público que não era o público que a frequentava anteriormente, me parece muito arriscado. Eu iria mais devagar aqui. Há um espaço para experimentação, mas isso tem que ser feito com muita cautela, porque, de novo, não estamos falando de fábricas de diplomas, estamos falando de instituições complexas, grandes, com muitas funções sociais e uma história, uma importância que deve ser preservada. Elas são um patrimônio público, um patrimônio da sociedade brasileira. Em um país marcado por tantas desigualdades, como é o caso do Brasil, o senhor entende que o acesso à educação superior pública gratuita é uma estratégia aí que contribui para a superação dessas desigualdades? Sem dúvida, e as mudanças que se observou nas universidades públicas nos últimos 20, 30 anos são a prova disso. Elas têm uma função social, como eu comentei, muito ampla e uma importância sobre a formação de quadros para o Brasil, a formação de pesquisa. Vamos lembrar que as universidades públicas carregam nas costas uma boa parte da pesquisa básica nacional, então são instituições que respondem a diversas finalidades. E esse processo de diversificação do seu perfil discente é uma prova de que é possível desenhar uma universidade pública que seja mais representativa, mais a cara da sociedade. Os efeitos que isso vai ter sobre as desigualdades sociais mais amplas e sobre o mercado de trabalho vão além, de certa forma, da capacidade das universidades. Nós temos que pensar políticas sociais e econômicas que consigam gerar uma maior inclusão dessa massa de trabalhadores na economia, sobretudo na economia formal, que é um desafio que está muito aquém de ser enfrentado no Brasil da atualidade, e
que nós não podemos esperar que as universidades ou que a educação, de modo geral, vai conseguir resolver todas essas contradições e todos esses problemas. A universidade pública, como nós temos hoje, atende uma parte dessa demanda, e essa estrutura que ela tem, mantida a gratuidade histórica da instituição, junto com as políticas de expansão e de inclusão, foi talvez a combinação mais rica para se potencializar a função social que a universidade cumpre. Agora, o desafio talvez que nós temos que pensar mais para frente é como viabilizar uma retomada da expansão das universidades públicas. E aí que entra o debate sobre formas de custeio, mas como eu já respondi, essa PEC que está colocada do deputado Peternelli está completamente desassociada, não há nenhum tipo de iniciativa, e a meu ver não há nem interesse de puxar esse debate nesses termos que eu estou colocando. Então, o desafio é pensar como gerar uma nova expansão, como aprender com alguns erros que foram cometidos, e lembrar também que nós temos uma massa grande de jovens que frequentam instituições privadas e que não pode ser desassistida. Então, políticas de financiamento, como as bolsas estudantis, do ProUni e outros programas, é fundamental, porque é isso que vai garantir também o acesso dos estudantes mais pobres nessas universidades privadas. Nós não temos espaço nas públicas hoje para acomodar toda a demanda pelo ensino superior, então qualquer política de expansão, de diversificação, de inclusão no ensino superior brasileiro deve levar em conta as especificidades do setor público e privado e atuar nas duas frentes. Como eu disse, há espaço para a gente experimentar, mas, de novo, com cautela e utilizando a experiência acumulada que nós temos nesses 20, 30 anos, que está amplamente documentada em diversas pesquisas, é a partir daqui que nós vamos construir saídas para essas crises que nós temos vivido. Adriano Sienkiewicz, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Espero poder contar com a sua participação aqui em outras oportunidades. Muito obrigado, bom final de semana. Eu que agradeço, foi um prazer. Pode contar comigo e parabéns pelo tema espinhoso que vocês escolheram. Até mais. Vamos ouvir agora a nossa conversa com o professor Daniel Pérez. Olá, professor Daniel Pérez. Gostaria de começar agradecendo aqui pela sua participação no podcast Educação em Destaque e gostaria de saber como o senhor recebeu essa informação de que na Câmara dos Deputados tramita uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, a PEC 206, que, caso venha a ser aprovada, permite ali a cobrança de mensalidades nas universidades públicas. Como o senhor recebeu essa informação? Olá, Francisco. Eu é que agradeço o convite para poder participar aqui do teu podcast. Bom, eu vejo essa proposta com muita preocupação, né? Em primeiro lugar, porque se trata de mais um ataque às universidades públicas federais, no conjunto de uma série de ataques que recrudesceram bastante ao longo de todo o governo Bolsonaro. Eu acho importante destacar, né, que se trata, na verdade, né, de um projeto, né, de país, né, no qual as universidades públicas, em verdade, o conhecimento, o desenvolvimento científico e tecnológico são relegados a um plano absolutamente inferior, quando deveria ser a prioridade, né, de um projeto de país que se pretende democrático e socialmente justo. É importante destacar que o projeto ele não permite a cobrança de mensalidades, ele obriga que as universidades cobrem mensalidades e estipula, inclusive, patamares mínimos e máximos para os valores, né, que podem ser cobrados. Professor, o argumento do deputado general Peternelli é de que, cobrando mensalidade dos alunos que ele considera que podem pagar para estudar nas escolas públicas,
as universidades teriam aí um incremento de recursos e melhores condições, inclusive para atender os estudantes que não podem pagar, os que são pobres. Como é que o senhor avalia esse argumento do deputado? O argumento não se sustenta. Na verdade, ele se baseia num desconhecimento profundo da comunidade discente das universidades, tal como ela está configurada hoje. E não há nenhuma correlação entre cobrar daqueles que poderiam pagar e abrir vagas para aqueles que não poderiam pagar. O acesso à universidade não se dá por aí, se dá sim com financiamento público e política de ações afirmativas. Esse é o caminho que o Brasil vinha trilhando e eu espero é o caminho que o Brasil vai retornar a trilhar. O senhor acredita que essa proposta tem o poder aí de mobilizar a sociedade, seja favorável a que ela seja aprovada ou contra a essa aprovação? Como é que o senhor vê essa resposta da sociedade a essa proposta? Olha, eu não creio que a sociedade brasileira apoie uma proposta como essa. Veja que o movimento de resistência a ela foi bastante forte, e não apenas da comunidade universitária e daqueles setores historicamente mais ligados a ela. Mesmo a imprensa repercutiu essa proposta de modo muito negativo. Então eu acho sim, pelo contrário, que há o interesse da sociedade brasileira de encontrar um bom caminho para o financiamento de uma universidade pública, democrática, de qualidade e que contribua efetivamente, como de resto ela sempre contribuiu, para a transformação do país. Acho que, do meu ponto de vista, não há instituição na história deste país que mais tenha contribuído para o desenvolvimento da democracia, enfim, para o desenvolvimento do país, do que as suas universidades públicas, sejam elas as federais, sejam as estaduais. Então, e eu creio que há o reconhecimento da sociedade deste papel que ela desempenhou, desempenha e ainda continuará desempenhando. Então, eu creio, pelo contrário, o que há é o interesse da sociedade pelas suas universidades. E sim, há um problema de financiamento e dentro de uma discussão ampla de país, a gente precisa enfrentar essa questão. E não de uma maneira, na verdade, oportunista, e cujo objetivo é destruir as universidades, como de resto o interesse desse governo que está aí é destruir o país. Não há outra maneira de compreendê-lo. É um governo da destruição. Aliás, o próprio presidente tratou de declarar isso. Professor Daniel Pérez, foi um prazer contar com a sua participação aqui no podcast Educação em Destaque. Espero poder contar mais vezes, inclusive, com a sua presença por aqui. Muito obrigado. Eu que agradeço. Um grande abraço para você e teus ouvintes. Então, e para fechar esse assunto, por enquanto, a página de tramitação da PEC 206 no site da Câmara já registra 10 pedidos de retirada de assinatura da proposta, o que faz com que ela não reúna mais o número mínimo necessário ali para continuar tramitando. Lembre-se que ela foi apresentada com 177 assinaturas, das 171 necessárias, portanto ela tinha um número superior ao mínimo necessário, mas agora pelo menos 10 parlamentares já entraram com requerimento pedindo a retirada de suas assinaturas desse texto, o que inviabiliza a tramitação da PEC. Por isso que eu falei para vocês que muito provavelmente tanto a audiência pública solicitada em requerimento pela deputada Maria do Rosário, quanto a reunião de apresentação desse relatório não devam mais acontecer. Sindicato parceiro do podcast Educação em Destaque conquista recomendação a selo 9001 de 2015.
Pois é, nós estamos falando da Durgs Sindical, que é o Sindicato Intermunicipal dos Professores de Instituições Federais de Ensino Superior do Rio Grande do Sul. A aclamação dessa recomendação aconteceu no último dia 18, quarta-feira, dia 18. A diretora da Secretaria do Sindicato, a professora Luciana Bose, ela foi entrevistada para o podcast da entidade e explicou o que significa o ISO 9001 ali para a Durgs. Por que isso é interessante? Por que chama a atenção? Exatamente porque não é comum, pelo contrário, é bastante comum que entidades sindicais criem condições para que possam ser aí contempladas com esse selo. E é o que está acontecendo com o nosso parceiro aí, sindicato lá da Universidade Federal, dos professores da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então vamos ouvir a professora Luciana. Essa é a primeira questão, né, que a gente precisa abordar sobre o ISO 9001, é que mais do que uma certificação, ele é uma forma de gestão, né? A gestão da qualidade, e quando a gente para pensar sobre isso, a primeira ideia que vem à mente é sempre a questão do capitalismo, ou então de como as empresas se organizam, né? E na verdade trata muito sobre essas nomenclaturas de gestão como cliente, como empresa, e por isso então dentro da área da luta sindical a gente sempre fica reticente ao pensar, mas como é que a Durgs vai implementar uma política de gestão da qualidade? Bem, a verdade é que a gente não está trabalhando em cima dessa lógica óbvia, digamos assim, sobre o que é a gestão da qualidade ou sobre como as organizações fazem a sua gestão. A gente está falando aqui essencialmente sobre a organização dos processos de trabalho, a organização da luta sindical, de viabilidade da luta sindical, né? E também, sobretudo, a gente está falando sobre planejamento. Nada na nossa vida, individual ou coletiva, é feita sem planejamento, sem uma organização, sem um passo a passo. O presidente do sindicato, o professor Lúcio Vieira, destacou que a recomendação à certificação fortalece e engrandece a luta sindical. Vamos abrir aspas aqui para o professor Lúcio Vieira. O sindicato, organizado em seus processos de trabalho, permite à diretoria empenhar-se na essência do nosso fazer político, social e cultural, transformando a inovação da luta em nossas pautas históricas, como a defesa da educação pública, gratuita e de qualidade, nossas carreiras e a valorização dos professores e da educação como bem social, fecha aspas. De acordo com a auditora Heloísa Cassini, responsável pelo processo de recomendação ao selo, o processo de certificação é sempre importante para que uma organização possa conduzir o sistema de gestão como uma forma de padronização e melhoria contínua. A auditora ressaltou o ineditismo do sistema de gestão adotado pela Durgs. E aí nós vamos abrir aspas aqui para a fala da Heloísa. Ela disse: "Tenho 26 anos de auditoria e observo que este sindicato utiliza as principais ferramentas da norma, que é o sistema de qualidade total. Entre as entidades sindicais na área da educação, a Durgs é inovadora na utilização do sistema de gestão ISO 9001 como gestão estratégica da organização", fecha aspas. Portanto, parabéns aí ao nosso parceiro, ao Sindicato dos Docentes das Universidades Federais ali do Estado do Rio Grande do Sul, a Durgs Sindical, pela conquista dessa indicação aí ao selo 9001. E já nos antecipando aqui também ao aniversário da instituição, que no próximo dia 2 de junho comemora aí 44 anos de excelentes serviços prestados à sua base, os professores das Universidades Federais do Estado do Rio Grande do Sul. E vamos agora à nossa dica da semana.
vem aí o 17º Congresso Brasileiro de Biomedicina e 5º Congresso Internacional de Biomedicina. Esses dois eventos são promovidos pela Associação Brasileira de Biomedicina e são voltados para a comunidade acadêmica e científica, além de profissionais e empresas que tenham suas atividades interligadas. O tema central do congresso é Inovação e Ética Transformando Vidas e contará com a participação e contribuição de profissionais com forte inserção nacional e internacional nas discussões de temas atuais e relevantes para essa área. Portanto, se esse evento está na sua área de interesse, coloque aí na sua agenda. Ele acontece de 15 a 18 de junho, ele é presencial e vai ocorrer ali no Centro de Convenções de Goiânia, Goiás. Portanto, você aí que se interessa por esse assunto, só informo aqui que as inscrições estão abertas. O evento, propriamente dito, vai acontecer entre os dias 15 e 18 de junho. Ele é presencial, ocorre no Centro de Convenções de Goiânia. E para mais informações, você pode acessar o seguinte site: cbbm2022.com.br cbbm2022.com.br. Nós estamos chegando ao final do nosso programa. Muito obrigado pela sua audiência. O podcast Educação em Destaque é uma produção de Destaque 61, assessoria e consultoria. E este programa foi produzido com informações da Agência Câmara, do portal da Adurgs e com informações da organização do evento da Associação Brasileira de Biomedicina. Esse é o portal da Associação Brasileira de Biomedicina. O podcast Educação em Destaque é feito com muita dedicação para você, que valoriza conteúdo de qualidade, mas ele não seria possível sem o apoio dos nossos parceiros. O Sindicato Nacional dos Técnicos de Nível Superior das IFES, o ATENS Sindicato Nacional, a Adurgs Sindical, que é o Sindicato dos Professores de Instituições Federais de Ensino Superior do Rio Grande do Sul, o Sindicato dos Docentes das Instituições Federais de Ensino Superior dos municípios de Ananindeua, Abaetetuba, Belém, Bragança e Cametá, o Sindiproefspar, e a Casa Saberes Apoio Multidisciplinar. Você também pode apoiar este podcast. Procure aí por Educação em Destaque no Instagram, onde o nosso perfil é o educacão.destaque, segue a gente por lá. Também estamos no Facebook e no YouTube, então você pode se inscrever no canal no YouTube e acompanhar todos os nossos episódios que sobem sempre ali nas sextas-feiras. Peço que você divulgue o nosso conteúdo para que a gente possa ir cada vez mais longe. É só compartilhar o link do nosso programa. Você está ouvindo aqui pelo Spotify, compartilha aí esse link nas suas redes, nos seus grupos de WhatsApp, de Telegram, e assim a gente vai conseguir chegar muito mais longe. Eu fico por aqui, espero você na próxima semana. Até lá, um grande abraço e tchau, tchau.